Já tenho ele. Tá? Eu passei com a besta lá. Eu passei com a besta lá. Isso ainda não vem pra cá, não? Bom dia, senhor Martinho. Bom dia, O nome do senhor é Martinho. Barbosa da Rocha. Quantos anos o senhor tem, senhor Martinho? Tenho 63. Nascido dia 3 de março de 34. Qual é o nome dessa localidade? Piripiri, Fazenda Lagoa do Meio. O senhor nasceu e se criou no interior? Aqui no interior. Veio aqui na Bulandeira. Vaqueiro. Vaqueiro, desde que segurei numa cela que uso um gibão nas costas e andando sempre no campo direto. E ainda hoje convivo. Casado. Casado, tenho 12 filhos. E o nome da patroa? Doralice de Menezes Rocha. Bom, o senhor Martinho, muito conhecido aqui no município de Oeiras, na cidade, e dentre outras façanhas, o cidadão, quando mais novo, matou uma onça à faca. Foi verdade. Me conta essa história, senhor Martinho. Conta agora. Como foi que se deu esse fato? Me chegou aqui um companheiro para me vender um boio, para mim pegar um boio, que estavam correndo atrás e não pegavam. Aí eu terminei. Boi ideado. Chamavam, estava escabreado. Aí eu não quis ir pegar o boi porque eu não era mais duro do que os outros. Ele falou que nada, que só confiava se fosse mil por falar que eu pegava. Aí eu tentei comprar o boi. Como de fato a mulher reclamou que eu. De quem era esse boi? De Antônio Gonçalves. Foi do final de Antônio Joaquim, na Casa Nova. Antônio Gonçalves comprou porque ele era boiadeiro, comprava para revender, aí comprava, ele não pegava, mas comprava, mandava os outros pegar e ele revender. De maneira que aí um tenta, outro tenta, não deu certo. Aí ele veio aqui para mim pegar. Eu achava que não dava para mim, porque os outros já, tudo companheiros, nós tínhamos que um dia andar junto, eu não tinha, meu cavalo não era melhor do que o deles, eu não considerava melhor do que o deles, eles achavam que era, mas eu não considerava. E nem eu mais duro do que os outros. Mas eles achavam que dava para mim. Aí eu tentei comprar o boi, estava com o dinheiro, a mulher reclamou para eu comprar esse boi, pegar meu dinheiro, pagar o boi, soltar, deixar ele aí, eu não adquiria ele. Aí eu botei um propósito, tomamos café, tudo cedinho, ele chegou aqui, mais cedo do que isso. Quando foi mais ou menos umas 7 horas, nós tomamos um café escadeira, ele resolveu fazer o negócio, ela pagou o boi. Barato. Barato, naquele tempo era mixaria. Aí ele foi embora, eu deixa lá, ninguém embole. Aí eu convidei o compadre Germano, meu cunhado, morava bem aqui perto, que falei para ele que eu tinha comprado o boi para pegar mais ele me reclamou, você está doido? Como é que você pega o seu dinheiro e aplica no rei aquele boi ninguém pega? Eu digo, como o senhor falou para ele lá que eu pegava o boi? Eu disse a ele para eu me vender também, sair fora. Mas eu disse, se você... Eu disse mesmo, e se você for, você pega o boi. Ah, eu não sou mais duro do que os outros. Nada, ia para eu pegar o boi. Pois eu comprei o boi, ia para eu pegar mais você. Eu disse, eu vou. Aí marcamos o dia, saímos uma meia-noite daqui. Fazer uma madrugada, e que madrugada foi essa que saímos? Foi uma meia-noite. Fomos amanhecer na Ladeira Branca, em cima da Chapada, na região que o boi pastava. Aí deixamos o dia clarear, o dia clareou, nós saímos. Ele adiante, eu atrás. Os dois cachorros, eu tinha um cachorro rajado, e eu tinha um cachorro pintado e ele um cachorro rajado. O cachorro saiu. Daquele mesmo, e meu cachorro saiu assim, passou arrupiado com o rabo mole, todo arrupiado. Aí eu chamei ele, compadre Germano, ele disse, hein, como vai esse cachorro? Se jogar um caju nele, a prega, o cabelo chega e o rabo mole. O cachorro só fica com o rabo mole quando está doido ou com medo. Aí ele parou aqui e disse, aí o meu como é que está? O dele do mesmo jeito. Aí ele disse, foi uma raposa que passou aqui e esses bichos ruins estão com medo. Ele disse, não, raposa não faz esse medo todo, um cachorro acostumado não faz esse medo desse tamanho. Aí ele
Ficou ele, quando nós contamos pé, ele barrou a área assim, distante de uns 50 metros ou mais, dentro do barro, assim, na beira do talhado. Barrou a todos dois, o bicho deu um estouro. Oxe, raposa valente é aquela. Nós estávamos aqui, cai parado, e eles trabalharam todos os dois, pouco desceram a serra, assim, o talhado para baixo, era estreito, atravessado para o outro lado. Quando ele acabou de subir do outro lado, ele já irmão disse, vixe, lá, como vai colar de onça, com brincadeira, como vai colar de onça, que eu boto longe, tinha um garrote de onça, bem devagarinho, caminhando, caminhando com a cabeça, com as orelhas deitadas na cabeça, assim para trás, só a barba, um bigode, tá? E aí, e os cachorros, eu digo, eita, rapaz, eu onça, mas nós cá do lado de cá da serra. Aí ele disse, eu digo isso para ele, digo, compadre, aquela onça vai terminar matando um cachorro daquele. Ele disse, eu duvido, porque eles não encostam, como é que ela pega ele? Porque eles iam longe dela, caminhando, um longe de um lado e outro do outro. Aí ele disse, como é que ela pega eles? Eles não encostam. Aí entraram na mata lá, viu? Tudo que entrou, o carro foi o grito do cachorro dele. Quando o cachorro dele gritou, eu disse, já pegou o seu e eu vou acudir o meu. Aí eu parti o cavalo de vez da rodinha, que tinha que rodear a cabeça do grutião. Partiu o cavalo de uma vez, tá, e aí vai, e ele atrás. Atravessamos, saímos uma estrada, que tem que atravessar uma estrada, que entramos no mato, eu parei o cavalo para assuntar se ela já tinha pegado outro. Aí trabalhava todos os dois, estava latindo todos os dois. Eu digo, não matou não, foi um bofete que ela deu. Ele foi falar perto e ela passou a mão nele. Aí ele passou de mim, ele Germano, e entrou no cavalo de choto. Adiante eu atrás, dentro do mato, lá e vai, daqui. Mesmo parou o cavalo, disse, danou, como está ali de onça. Mais distante, de cá, ela, cheguei lá em pé, debaixo dos pés de Jurema, mas meio limpo. Em pé, feita aquela cacunda, rosnando baixinho, viu? Rosnando, mas nunca olhou para nós. Para ela não chegou ninguém. Eu estava com a manga do gibão tomada, com a chapéu passado, eu estava encorado no jeito de correr atrás do boi. Eu estava caçando era boi, não era onça. Aí ele ficou ali olhando e pegou com brincadeira. Aí disse, vamos botar um chocalho? Eu digo, compadre, se você amarrar, eu boto. Agora amarrar é que é difícil. E ele naquela brincadeira, viu? Aí ficamos ali e ela só esturra no cachorro, pulava no outro, e os cachorro meio distante. Depois eu disse, não, vamos deixar de brincadeira. Eu vou no brejo do padre, Quinca Menezes tinha uns trabalhadores nesse dia lá, ia limpar uma cana. Quem disse isso? Ele, Germano, disse, eu vou no brejo do padre, que Quinca vai trabalhar no brejo. Tem uns trabalhadores e ele usava uma espingarda 36. Ele disse, eu vou buscar a espingarda de Quinca. Fica aí só para animar os cachorros. Não vá se afoitar. Eu disse para ele, compadre, ela pode me pegar se esse cavalo cair. Que eu não ia lá, não tinha ideia de ir lá. O cavalo eu sabia que era corredor e eu com medo dava uma carreira. E ela nunca avançou no... Avançava nos cachorros. Um cachorro trabalhava de um lado, o outro do outro. Ela encarava em um, saltava no outro. Só saltava o contrário. Ela nunca saltava no que ela estava de frente. Ela deixava o outro ir se aproximando e ela encarando naquele. E o cachorro tá ali de frente e o outro encarava. Vinha por detrás, é que quando ela via que o outro estava numa posição, no outro. O cachorro tirava o corpo do ponto. Aí uma hora ela fez o salto no de Germano, o meu curvou ela. Quando curvou ela deu um pulo mortal assim por cima, e o cachorro tirou o corpo do ponto, peitou numa moita, na soqueira de Jurema, perdeu o pulo, ela pegou logo o meu. Pegou e colocou debaixo dela, e lá se vai, o cachorro era grande, tinha força, ele é maior do que aquele que está ali. Lá se vai tombando, e o outro voltou e pegou na perna dela, e que ficou os 4 buracos. Ele pegou e firmou. E ele sacudiu, e ela comeu pegado. E eu digo, cara, eu não te disse que ela te pegava quando tinha assim. Aí eles tombaram um pedaço assim, uns 5 a 6 metros. Pegou logo na cabeça dele. Ela pegou no corpo. Ah, se ela pega na cabeça, tinha matado. Ela pegou no corpo. Pegou ele o contrário. Ela fez o pulo nele de frente, que pegou ele pelo meio e puxou para debaixo dela, mas ela pegou no pano de costela dele de um lado e outro, ficou a cabeça dele debaixo do rabo dela. Que ela não matou porque ela furou ele, foi nas costelas. Não foi, não. Se ela pega de costas, assim, ela tinha sangrado, mas ela pegou, ele foi assim, pegou no pano de costela dele, ele colocou, entendeu, sair por baixo dela. Passou, aí ela sustentou e ficaram naquilo. Aí ele gritou. Eles tombaram um pedaço calado, o outro pegado. Quando ele gritou, eu gostava demais do cachorro. O cachorro era bom. O cachorro meu é zelado, tá ali. Um chegou agora de madrugada, ficou no mato, ali enfadado. Mas tudo é zelado. Aí ele gritou. Chupi, o homem tá aqui olhando para ele tá lá cansado, ele tá estrupiado de terra quente ontem. Descendo de outro carro. Aí quando ele gritou, eu perdi a cabeça. Digo, não morre só cachorro velho. Deixa eu pegar aqui, né?
A faca de perneira foi esse tiro. É para não voltar em nada. Eu estava com a faca na perneira aqui. Quando eu pulei do cavalo no chão, ela foi com a faca aqui na mão, viu? E eu tinha luva nessa mão, essa outra aqui eu tinha perdido a luva. Aí quando eu bati do cavalo no chão, na ideia de ela estar com um pegado, o outro pegado nela, eu aproveitar e o contrário, dar uma facada nela, mas todo o pensa torto. Ela estava fazendo tudo aquilo, era pra eu ir, viu? Pra eu me aproximar dela, que quando eu pulei do cavalo no chão, eu mudei a vista, mas eu tirei o pé, eu não desmontei normal, eu tirei o pé no pescoço do cavalo e o outro vestido pulei de vez. Eu mudei a vista um pouquinho, quando eu bati no chão, para correr lá, que eu bati no chão, eu fiz pau, o cara pisou no meio do mundo com a cela, chegou o estripo, trincou. Que eu levantei a vista, ela estava acima de mim, fez o pulo na minha cabeça, ela estava junto comigo, os pés dela para comer e as mãos para pegar minha cabeça, a boca passando de mim, que era um manguá de onça danado. Aí eu tive medo grande. Aí foi um medo doido, eu taquei a mão dela aqui, no pé do gogó dela, assim, no pescoço, para tirar ela de mim, que ela estava em cima. Que ela pegou a mão no gibão, no braço aqui, e a outra mais aqui, que uma parte da mão pegou a unha, a parte do gibão, e a outra já enfiou na mão, que hoje tem aqui o corte. Ela quase arranca esse dedo, ela bateu, que aí eu bati a faca velha de baixo para riba, que eu levei a faca aqui na água do gibão, a faca de baixo, aí tchan! Ela tirou um escarro e uma punga, me atirou os pés que pegou no guarda-peito, nesse aqui. Que se eu não tivesse ela aqui, ela tinha me cortado, viu? Aqui que eu desnarizei assim, como daqui naquela pedra por lá, mas de costas. Quando eu me aprumei lá, ela estava rente comigo, tornou a fazer o pulo, eu meti o braço, ela pegou mais bem aprumado. Mas antes da boca chegar na cabeça, eu tornei a pegar ela na faca para encostar a história, ela me deu 8 tapas nesse braço, nunca errou. Só pulava na minha cabeça, ela deu 8 saltos na minha cabeça, e se vier no braço todo, foi 8 facadas que eu dei nela. Agora a primeira foi a que mais valeu, porque deu na boca da espinha, ela saiu no molde da pá do outro lado, ficou 8 buracos na frente e um por detrás fez 9, porque a faca atravessou, saiu no molde da pá do outro lado. Que cortou os bofos, pegou a tirar. Se não é essa, ela tinha rendido mais a briga. Mas aí essa primeira facada valeu, viu? Mas só entrou muito a primeira, as outras tudo foi pequena. Porque ela conheceu que eu tinha arma também, ela fazia o salto em mim e fazia um arco no corpo, que o braço não dava todo como ela veio a primeira vez, de uma vez. Ela veio para me pescar. Mas ela pensava que podia, só quem tinha arma era ela, quando eu pegava bem aprumado, ela disse não. Ela fazia o pulo, mas tirava o corpo, ela mocava, viu? Ela fazia aquele arco para me pegar de longe, mas não dava certo, eu alcançava sempre. Aí ela caiu. Quando ela caiu, assim por detrás de umas moitas, com escorada em uma moita e outra, e os dois cachorros curvaram em si, a gente comigo, todos os dois, nunca abriu, todos os dois, o meu furado, o de Germano não estava furado, mas o meu furado, mas nunca abriu. O tempo gente comigo. Quando ele chegava em mim, ela chegava lá. Quando ele chegava nela, ela estava em mim, naquela luta. Aí o cachorro Germano correu em cima. Com ela cair, ele avançou para pegar ela no pescoço. Quando ele voltou, ela passou a mão dele, que foi 4 buracos grandes, 4 cortes grandes na cara do cachorro. O cachorro foi cair lá. Quando ele caiu lá, o outro pegou ela aqui, ela cobriu a mão no meu aqui, pro outro lado. Aí o cachorro ficava trabalhando todos um do lado, ali, outro do outro, mais perto. Mas aí não encostou mais não, que ela ficou com a mão mais olhando para mim, aí nunca mais ela tirou a vista de mim. Caída, mas com o olho em mim. Um bigode que parece que a bicha nunca andou em barbearia mesmo, só não tem quem barbear, uma barba doida. Aí me criou um medo danado. Para mim aparecia outra. Digo, a fêmea foi desse jeito, a onça fêmea, parida, com os peitos bem mamados, 4 peitos bem mamados. E é grande, os peitos é fino, mas é comprido. E aí eu fiquei de longe ali olhando para ela, imaginava de ia acabar de matar, ou se ia atrás do cavalo, ou se subia num palco, podia chegar outro, e nada do compadre Germano chegar, e nem companheiro, nem nada. Depois eu digo, não, eu vou matar essa danada, porque eu não cabo de matar ela vai embora, eu saio para ir atrás do cavalo, ela vai embora, eu digo que furei uma onça, ninguém vai acreditar. Que história de onça sempre o povo acha que é anedota, né? Mas essa aí era uma realidade, digo, eu não matando, eu não provo, eu tenho que matar. Aí eu afastei para trás um pouco, e ela rosnando alto, mas deitada, não levantou, e os cachorros lá. Aí eu fui, cortei um pedaço de pau, passei a faca para a mão esquerda, assim, aí vinha rodeando ela, e ela acompanhando com a cabeça, todo tempo me olhando, e rosnando, escarrando, fazendo aquele rebuliço, e eu fazia a menção de dar uma porrada nela, e ela fazia com o braço para parar, mas não levantava. Aí eu conheci que ela não ia se ajeitar. Aí eu meti o pau, pá, matei. Quando ela não buliu mais, eu tive olhando para ela e digo, agora eu vou atrás do cavalo. E aí eu com medo de ir. Para mim isso ia topar com o macho. Isso mais cedo que isso. É o sol vinha amarelando. Aí eu
saí no rastro do cavalo com a faca na mão. Nunca botei a faca na bainha. No rastro do cavalo, o cavalo correu no rumo de uma serra que tem pra cá, que não desce. Quando ele foi acabando, ele saiu no berço da serra e enganchou no estalado, não pulava embaixo, ele ficou recuado. E eu vinha no rastro, todo calão que chiava pra mim era onça, viu? E eu veio doido que pegasse o cavalo. Naquele meio, eu falei, eu digo, é eu, rapaz, estou aqui, que é isso? Tá, toma, é eu, que é isso? Aí fui chegando, ele ficou assoprando, mas deixou eu pegar. Vim colocar a faca na bainha aí eu, quando eu peguei nas redes, digo, agora eu sou homem. Aí, cara, só fiz colocar o pé no estribo, pá na cela e voltei. Quando eu cheguei assim, faltando uns 30 metros para encostar, os cachorros latindo lá, todos dois com ela. Aí ele tornou-se irmão. No houve meio desse cavalo encostado, deu para saltar, empinava, dava coisa, virou o diabo. Com medo de ir lá. Aí eu desmontei, marrei ele no pé de birro e fui apanhar. Cheguei lá, bichona aí morta, Terezão, aí eu abequei com ela e vinha arrastando, que era grande, vinha arrastando com ela de lá para cá. Quando eu cheguei perto, ele caiu no cabeça para trás, ficou, podia tocar corda de viola. Eu digo, se quebrar o cabresto agora vai embora. Botei no chão, fui, tirei a peia da capa da cela que ele usa. Piei de pé para mão. O cavalo. Sim, o cavalo. E tornei tentar, ele tornou a empinar, tornei a botar no chão, fui, tirei o gibão, botei na cabeça dele, cobri a cara dele, deixei ele olhando só assim para frente, botei no fundo. Acho que você é doido? Deixei daqui assim, amarrado bem curtinho, no tronco do pai, e cobri, embrulhado a cabeça para ele não ver. Aí eu abequei com ela, vim conversando com quem eu estava com o outro, conversando pela quietada, agarrei com ela, brei todo sangue, mas agarrei com ela, atravessei na garupa. Marrei no sovaco, marrei no vazio, arrochei bem. E aí tirei a peia, tirei o ribão, digo, pode perder, mas eu amunto. E aí desatei, ele ficou encolhido, não saltou não, ficou ali só se tremendo. Aí eu tinha o pé do estribo, montei. Quando eu montei que dei marcha, ela pendeu pro lado do rabo, ficou pesando mais lá dos quartos que a cabeça. Eu peguei no tronco do rabo grosso, segurei aqui e vi. Quando eu ia na metade da costeleira para rodear, para descer para a ladeira, aí ele, Germano, gritou embaixo, levando 2 companheiros. Claro, Pimentel já morreu, e João é vivo, João de Francalino criou, ali no brejo. Quando ele gritou, eu respondi, ele disse, cadê? Eu digo, foi embora. Aí ele zangou, maldiçoou, Maroquinca não foi, não tinha ido nesse dia, tinha ido só os trabalhadores, não tinha espingarda, foram os dois, cada um com a faquinha, era a arma que levava. Aí ele parou, tirou a sela do cavalo molhado e só dele correr, para ver que é distante. Aí ele tirou a sela e ficou ali dando um fogo no cavalo. Quando eu me aproximando, rodeando a ladeira, a costadeira, quando eu saí na estrada, para descer na ladeira, ele embaixo deram fé, o claro deu fé. Disse, Martim, traz um bicho na garupa. E é bichão que vem lá, o cavalo embrulhado. Aí ele partiu de cá, quase me surra. Você é doido? Vamos deixar o senhor olhando só. O senhor é que a onça fez um dia desse com o Luiz de Ené, quase mata. E você ainda fica olhando a onça e ainda vai agir com a onça, se a onça lhe mata. Eu fui e já tinha matado. Eu digo, eu atrás de outro eu não vou. E esta aqui eu já matei. Eu digo, compadre, não, um bicho para mim comer, eu com a faca na mão, só se for um bicho muito violento, porque se não for, eu faço buraco nele, que Santo Antônio não tapa com a cuia, ainda disse brincando. Aí ele pegou a ria ali, os outros aí desataram. Nisso, esse Zé Batista, pai de Zé Lima, comerciante lá em Oeiras, ia, que ele tinha uma propriedade na Carnaúba, porque lá na ilha, na fazenda da ilha, vinha descendo, vinha subindo. Chegou na hora, desatou. Tá, esse mora em Oeiras, ali no conjunto Oeiras, ele por trás, não, no conjunto do Gretati, ali por detrás. Ele desatou a onça da garupa. Quando ele desatou, ela caiu no chão, o cavalo pulou bem, eu digo, aqui não marra mais, eu não tento mais. Ela foi no chão, ele pegaram a rir, ali tudo naquela garupa. Ele pediu uma mão, cortou a mão dela, levou para ele. Depois aí, quando terminamos ali a palestra, ali, ele olhou bem, apanharam e amarraram na garupa do cavalo de Germano. O meu não deixou, eu não tentei mais. Aí amarraram no de Germano, ele trouxe. Aí cabemos no campo do boi, viemos para aqui, para a Bulandeira. Meu pai morava na Bulandeira, eu já morando aqui. Eu tinha outra casa dele, morava bem. Aí cabemos no campo do boi, viemos para trazer a onça em casa para tirar o couro e beneficiar a carne. Quando chegamos aqui, aí botaram uma bronca que eu queria que aquele boi, a mulher disse, olha bem que eu disse que você comprar aquele boi ia perder teu dinheiro, olha, o que é que vai sair em Rio? Com as calças ele fazendo no mar. Eu digo, mas eu pego ele. Aí não fundo, deixei passar uns dias. Quando estava com o cachorro melhorou, eu saí daqui para o campo, para cima, no lugar por nome Capim Grosso. Mas eu não ia para Capim Grosso, eu ia pegar o boi que eu queria meu dinheiro. Não chamei ninguém, só o cachorro.
atravessei o rio aqui, rodei o rio pelo outro lado, atravessei por lá mais embaixo e desci, que era embaixo. E quando foi meio-dia, eu saí dentro do grotão do Caldeirão da Vaca, junto com o Marroado, lá do Estati mesmo. Ele correu na costaneira do morro e para baixo, e eu estava pro lado de cá do riacho, e ele tinha que, o cachorro deu no gado lá, e ele tinha que passar onde eu estava. Eu escorri o cavalo, quando ele pariu, taquei o cavalo nele, batendo no baixão até onde ele, as velhas ia pisando nele, logo era fechado. O cavalo ia por cima dele, lá e vai, todo pau com escapulido do espinhaço dele, o cavalo vai recebendo no pescoço e eu de baixo. Digo, enquanto eu não achar um na titela, eu vou. Até o pão arramar nas mãos, deu que passou, eu vapo nele, peguei, arriei, deixei dar um tempo, quando ele levantou, foi valente, aí deu para brigar, eu tinha o ferrão na capa da cela, encaixou ele, que é para dar ligada a cavalo, o ferrão era curtinho o cabo, era curtinho, desse tamanho aqui. Aqui é porque era para ficar boi, mas era pequenininho. Aí eu tomei chegada a ele, e deu umas bimbarradas de ferrão dele, fui meter no curral de batatinha lá no Barro Vermelho. Lá eu piei ele, deixei lá, cheguei aqui de noite, todo ralado a cara. Aí a mulher perguntou, foi isso? Eu digo, o boi, eu peguei o boi. Não é peguei, peguei. Tá pegado lá, no outro dia toquei ele pra ele, o velho lá, e não será açougueiro de tempo, foi quem comprou ele, eu ganhei a metade nesse tempo. E aí então ele fica, aí quando foi na sexta-feira, eu fui pra feira. Cheguei lá, Abdias, pai de doutor Abdias Júnior, tinha um gado aí, uma fazenda dele pra ali, pro lado do Barroado, tinha um gado aí nessa chapada, tinha uma onça comendo os garrotes dele, eu recebo o recado de Abdias, doido que ia falar comigo. Eu pensava que era pra outra coisa. Cheguei lá e disse, eu mandei ele chamar Martinho. Que ele já andou aqui em casa mesmo. Lembra dele que ele veio naquele ano pra cá, não via que tinha aquele dedinho. Aí ele disse, é pra você me matar, quanto você quer pra me matar uma onça que tá, me comeu uma garrota ali? Eu digo, nem que o senhor me dê a metade do gado que você tem, eu não vou. Eu não quero negócio com onça. Ah, mas você matou? Eu digo, eu matei a força. Porque eu matava, ela me matava. E eu ia morrer de graça. Mas o povo toma conhecimento desse fato seu? Ah, todo mundo criou, porque eu viro o exemplo, me conhece, e não é história que viu dizer, eu trouxe o couro, tirei o couro, dividi a carne germânica, o povo fechar em cima para comprar uma história para remédio, digo, não, isso aí é bom para encher barriga, não é para remédio não. Eu dava um pedaço para comprar o couro. E aí o outro, aí eu, venha, mandei fritar, viu? E o couro, eu chego no Eira, aí a Celino Praça, tá aí vivo, que conta, mesma história. Propôs a comprar o couro, porque ele, nesse tempo, tinha aquele pessoal naquele movimento da ANDA ali em Santa Rosa, aí tinha aqueles alemães, aí ele contando, ele trabalhava lá, estava lá com eles, lá, aí ele, contando, eles acharam que um piauiense, um homem pequeno, não fazia aqui, não matava onça de faca no ferro frio. Aí ele tem tudo, mas eu lhe compro o couro para eu mostrar, eu vou dar o couro para o bispo, porque eu conversei com ele, ele riu muito, sorriu muito de eu contando a história. Não é Gilberto de Quimora. Não é Gilberto, exatamente. E eu quero dar o couro para ele, de presente, e lhe apresentar. Trago. Contei, não. Peguei o couro, dobrei aqui, na outra semana fui, cheguei lá e vamos lá. Então aqui assim, ele disse, não, nós vamos lá. Fomos lá para o palácio. Chegamos lá, tinha... É porque eu não me recordo o nome do doutor, um engenheiro lá, tinha aí também, era desse povo que trabalha aqui. Aí ele chamou o Dom Edilberto, ele veio naquela simpatia dele, saiu ali, aí abraçou ele, disse, olha aqui, doutor. Olha aqui. O rapaz que matou a onça, olha aqui a pele da onça, o senhor disse que achou. Aí ele sorriu, aí mandou ele desdobrar, ele desdobrou. Aí ele pegou no rabo, na orelha, nada que aí não dava, ele tinha que soltar, que ele era um homem alto, mas o corpo, esse que era grande, viu? Aí ele olhou para os buracos, ele disse, é verdade, agora só que não faça isso não, que o bicho lhe mata. Não, eu fiz a força, na maneira que eu me vi, que eu me encontrei, qualquer um fazia, porque o homem não morre quieto, só se ele for muito fraco. Aí ele disse, quanto é o couro? Eu digo, nada, não custa nada. Ele foi lá dentro, colocou um envelope. Naquele tempo, 10 cruzeiros era dinheiro, graúdo, valia mais do que a pega de um boi. Ele dobrou, colocou dentro do envelopezinho, veio e colocou no bolso da minha camisa. Esse envelope para você. Aí a Celina abraçou comigo ali, fizeram aquela proposta, descendo. Quando nós descemos embaixo, eu puxo o envelope, 10 cruzeiros dentro. Mas, seu Martinho, eu não vendi, eu dei. Mas, seu Martinho,
Muito interessante esse seu relato, Certo. deste fato ocorrido com o senhor a respeito dessa onça que o senhor matou a facadas. Mas o senhor falou aí, em toda a sua história, no senhor chamado Luiz de Enéas. Luiz de Enéas era um primo meu, segundo. Por sinal, a mãe dele era irmã do Finado André Rocha. Não era nem dizer que era gente estranha. Luiz de Enéas morava aqui na Tranqueira, lá em Lagoa do Meio. Ele foi cortado por uma onça? Uma onça estragou ele bastante. Como foi esse fato? Esculhambou o olho dele, a cabeça, torou, fechou o braço. Foi o seguinte, Rodrigo Rocha, no Riacho Fundo, morando aqui também na mesma Esse data. fato se deu a quando? Antes do senhor... Foi antes Sim. deste meu, foi antes. Que era, foi Doninho que eu... Não, sei não. Não lembra, não? Tá, né, aqui ainda. Não, eu digo que eu matei a onça. Não, Luiz, não. você estava já, quando a onça mortou com o barulho, você já estava. Nós já era casado aqui. Bom, aqui no Riacho, foi naquelas eras de... Esse caso com o Paulo foi naquelas eras de 62. 62. Foi por ali assim. Rodrigo Rocha, primo, tio dele, criava muita criação de bode. Quando é uma tarde, ele vai caçar, meu dia vai faltar umas cabras. Ele vai caçar, procurar as cabras. Aí encontra um estandaço de cabra morta, 5. A onça comendo 1 e 4 mais morta para colar. A onça presenciou, ele correu dele. Ele volta, correu em casa, sabia que Luiz de Enéas era caçador, ele era matador de catitu. Tinha 2 cachorros muito bons, de catitu, não era ele, não caçava onça, mas caçava catitu, cachorro de caça, sempre é um bicho disposto. Ele corre na casa de Luiz, para Luiz levar os cachorros para botar na onça, mas supondo que era uma oncinha dessa oncinha sussuarana, comedeira de bode. Aí ele chegou lá, foi Rodrigo, foi Miguel Batista, está morando em Teresina, foi Zé Luiz, morreu já, foi Feliciano, irmão de Domingo Onça, ele mora bem aqui na Malhadinha, perto do Buriti. Foram eles 5, e ele Luiz, com ele Rodrigo 5. Foi, pegar lá, lá na carniça, onde a onça estava comendo a cabra, o cachorro, porra, vai lá de tarde, umas 4 horas da tarde. E aí vai em cima, vai embaixo, o cachorro no rastro, naquele meu cachorro dela, ela tinha se aproximado de uma curva muito grande que tem lá. Aí um socotão, um deserto lá, daqui lá é muito longe, é um lugar difícil do Carioca. Ela entra na furna, o cachorro rachado, ela na furna. Ela com a barriga cheia, entrou pro cachorro, quando o cachorro latiu, ela saiu. Saiu, barrou, os cachorros voltou. Aí ficou, entrava e voltava. E os cachorros tentavam, iam com ela, tentava dentro, ela voltava, corria atrás dele, saía fora, o cachorro tornava a voltar. E ele se aproximando. A arma de Luiz era um machado. Não levava espingarda, e uma faquinha no cinturão. Ele puxava com uma onça desse jeito. Rodrigo com a espingarda, Feliciano com outra. Mas a espingarda bate bucha. E ele, Luiz, com a faquinha. Luiz, muito disposto, porque Luiz era um homem, ele não era homem zoadento, ele era um homem que eu chamava, reclamava ele, que nós andamos muito no campo, ele foi um homem vaqueiro também, mas ele era muito ignorante, ele, quando ele entendia de fazer uma coisa, ele podia morrer, mas ele agia, viu? E eu sempre reclamava, compadre, a gente deve topar com tudo, mas com cuidado. Tudo que o homem faz, deve fazer com cuidado, com medo, porque pode acontecer. Mas ele foi se aproximando, ela saiu fora, correu atrás dos cachorros dentro da furna. E saiu dentro da fora, ele ia perto. Quando ele foi se aproximar, ela saiu fora, deu o pé deles. Aí eles notaram, onça preta, daquela preta do olho amarelo, só tinha branco os dentes. Quando ela viu eles, encarou para eles, aí deu um esturro muito grande, voltou para trás. E entrou na furna faz uma curva, lá para descer, para dentro do outro buraco que tem um topo alto. Da massa que ela entrou... O senhor conhece lá o local? Conheço. Ela se amucambou lá para dentro. Quando ela se amucambou dentro, os cachorros ficaram com ela. E aí ele foi se aproximando da boca da furna, ficou de lado, com o machado no ombro. Vamos matar a onça. Rodrigo, rapaz, sai daí, não encosta aí não, que já todo mundo tinha visto. Zé Luiz subiu num pau, Miguel Batista no outro, Feliciano cascou fora, logo subiu por cima de umas pedras que tinha assim, se escondeu, subiu o costandeiro para cima. E Rodrigo ficou no chão, mais longe, e Luiz direto para a boca da furna. Vamos matar a onça. Moço, sai daí por caridade, que essa onça é muito grande, essa onça não faça isso não, sai daí, Luiz. E ele foi se aproximar até que chegou na boca da furna e ficou de lado.
na boca da forja, os cachorros entraram para ir latir com ela dentro, lá na curva que tinha. Quando os cachorros pegaram a peçada, ela partiu de dentro com os cachorros. Ele estava na boca de lado, da boca. Aí quando ela foi sair fora, ele meteu o machado, arripou o machado, ela tirou o corpo do ponto, que machado não garra em onça. Tirou o corpo do ponto, vapo nele. Ela saltou nele, ele soltou o machado, pegou 2 pulsos do braço dela, um braço e no outro. Agora só que Luiz foi homem, agora faltou homem com ele. Porque ele pegou e sustentou, ela empinou para cima com ele, mas ele deu com ela no chão, sentou os 2 joelhos em cima dela, segurou nos 2 braços, chega um homem. Mas bom, ele pegou os braços, mas não pegou a boca, que ele só tinha 2 mãos. Ela é muita força, que o braço, a onça era muito grande. Aí ela governou ele, deu um puxa-boca no braço dele, que ele baixou um pouco. Ela fechou o ombro direito dele, que ele tinha 2 cicatrizes na frente, as 2 presas que pegou na frente dele aqui, na cabeça do ombro, na frente um pouquinho, e as outras 2 atrás, ela fechou o ombro dele com a boca. Aí estourou. Deu prá, aí acabou o braço esquerdo. Aí ele perdeu uma mão, aí acabou o tato de uma mão. Quando ele acabou o tato de uma mão, ela deu um supapo nele, ele caiu lá. Quando ele caiu fora dela lá, ele bateu a mão a faca. Ele bateu a mão a faca, ela partiu dele, fez a faca dela. A bicha é muito ligeira, ela tá na faca, ele não sabe quando a faca entrou. Ele não deu um arranhão nela, ela tomou de vez, faca da mão. Ela vapo nele de novo, ele tocou a mão nela. Quando ele tocou a mão nela, ela pegou ele na cabeça. Ela pá na cabeça dele, ele tocou a mão nela, ela fechou a cabeça dele, aí, assim, deu um subaco, jogou ele lá. Quando jogou lá, é que ele caiu. Quando ele foi caindo aqui, de lado, escorou, peitou na pedra, ela tornou a fazer o pulo nele, ele deu com a mão dela, ela pá na mão dele, fechou a mão dele na boca, aí viajou de forna dentro, arrastando ele pela mão, como quem leva um cabrito. E ele era um homem de 70 e muitos quilos, era um homem forte, mais forte que você. E ela levou ele arrastando, de cabeça dentro no rumo da forja, e aí um braço esquerdo ele não tinha. E homem, cadê? Nenhum. Aí ela entrou com ele na forja e os cachorros pregaram nela, os 2 cachorros, numa perna, outro noutra, mordendo, e ela arrastando ele, aí passou por cima da pedra, para descer para dentro da curva funda que tinha. Quando ela passou, ele enganchou na pedra, aí não deu para ela passar ele, viu? E os cachorros mordendo ela, aí ela soltou ele e partiu com os cachorros de forna fora. Quando ela saiu fora, Rodrigo vinha por cima do talhado, reparar onde ela estava matando ele. Aí ele meteu a espingarda. Quando ela foi saindo aqui, ele com a espingarda aqui. Quando ela foi saindo aqui, foi metendo a espingarda, ela vá lá em cima do talhado onde ele estava, tacou a mão dele, ele pá, embaixo em cima da pedra, embaixo era um talhado, era um lajeiro plano, ele caiu de costa. Ele morreu da queda, se esmagaiou. Ela debaixo da... Pulou em cima e tacou a mão nele e ele caiu embaixo. Aí Feliciano estava mais atrás dele. E aí ela passou o cavalo nele, Feliciano, e Feliciano mediu. Aí tinha um capão de macambira. Feliciano entrou nessa macambira que só uma cutia. Ela foi até na macambira, aí ela não entrou, aí voltou. Ela voltou para acabar de matar. Rodrigo caiu e levantou, mas todo machucado. Luiz, nesse entrevalo, saiu se arrastando e caiu dentro da grota, assim por trás das pedras concretas. E os cachorros tornaram a receber ela, enfrentar ela aqui. Ela entrou para dentro da forja de novo, aí ele voltado, foi que os outros voltaram. Ele, Rodrigo, todo coisado, mas ele era um homem disposto, pequenininho, mas era um homem disposto, que era primo do Prada de Rocha. Rodrigo levantou e veio, ajudou ele, Luiz, forçar, só arrastando, ele foi botar longe, dentro da grota. Aí foi, gritou muito os outros, que eles não eram homens, pegou daqui, foi que eles juntaram, parou, eles botaram mais longe. Aí foram atrás de gente, trouxeram ele na rede, juntaram homem, trouxeram ele na rede. Esse olho dele, o olho esquerdo, ela, nessa bocanhada que ela deu na cabeça dele, cortou, que eu fui quem fui aplicar a injeção nele. Naquele tempo era difícil, foram arrumar a injeção, no cara custou na casa do final de Ulino Nunes. Nesse tempo de Ulino tinha medicamento para fornecer o pessoal aqui fora. Aí foram buscar a injeção lá, não tinha que aplicar, eu fui quem fui aplicar naquele tempo penicilina. E aí cheguei lá, ele estava com uma tira de couro pendurada aqui, lá nele, que dava quase assim uns 2 centímetros. Foi cortado de gilete. Gilete não, de faca, que naquele tempo até o gilete era meio difícil. Era de faca. Faca cortando, tira metade do couro. O senhor que tirou mesmo? Tirei a pele do corpo. Já estava, não tinha condição de fechar. Aí estava pendurado, e ele era meio bruto, dizia, corta, rapaz, corta. Aí eu peguei assim, aí peguei um canivetezinho bem cortando, tirei. Ele sarou, ficou com remédio, mas ficou com o olho. Tá aí, Beto conheceu muito ele. Você conheceu ele também. E ele todo defeito, ele gostava muito de comprar lá na farmácia. É exatamente. E aí, passou, foi tempo doente, mas ficou bom, viu? Veio morrer depois de velho. Pois deu esses 2 fatos aqui reais. E ela nada, ninguém matou.
ajuntou muito homem na boca da furna, passaram a noite toda com a coivara de fogo conversando para quando o dia amanhecesse. Eles agiram com ela e ela achou uma brecha na pedra por detrás, no fundo da furna, saiu, eles lá fazendo fofoca e ela no meio do mundo. Foi embora. Ela foi embora, mas foi que deram para dela ter saído. Aí o pai dele era muito zangado, esculhambou com os companheiros, xingou que não era um homem. Aí naquele meio ele precipitou muito o Zé Luiz. Aí Zé Luiz disse, Enéa, para onça não, mas para homem, para homem você topa em mim, você cala a boca. Agora eu lhe furo todo e a onça não, mas vou... Aí ele era um velho mexendo, ele tinha um facarado, mas ele não era muito duro não, só tinha esculhambação. Aí ele parou, aí os outros tentaram me dizer, mas aí Zé Luiz dizia, eu vou te mostrar se eu sou homem para homem ou não sou, para onça não, mas para homem eu sou. Aí, Ô, seu Martinho, e muito mais atrás, tinha muita onça aqui. Tinha como essa. Semana passada, agora esse mês passado, foi pegar duas bem aqui na cabeceira, na propriedade do Finado Germano. Ainda continua a ter onça ainda. Tem, e ontem mesmo, Beto, nós saímos daqui manhãzinha cedo, quando nós chegamos na boca do saco do rodeador. Nós traquejando essa vaca que está amarrada lá, que o menino deve ter ido para no carro agora, que ela não viaja. Nós saímos no rastro, demorou porque o cachorro vai aqui, mas no canto solta, do Finado Germano. No canto solta para lá, porque eles têm muita cabra, eles criamos. Nós dizemos quando o cachorro de gerar vaqueiro das extremas. Eu fui aqui, foi lá, esse meu, andava. Ó o rastro. Tinha passado no caminho do lado do saco dos cabaços, no rumo do caldeirão da água. Pô, da tela tem. Eu até me esqueci de passar na casa de Zé, não tive tempo, porque o rapaz que bota a traca mora lá perto. Ela foi pro caldeirão, ela ia para a água, e se passar lá, cai na aratraca, quem sabe? Se a aratraca estiver lá, ela foi para lá. Ela comeu o cabo e foi. Sim, mas como é que se coloca essa aratraca? Você disse que... Olha, eu tenho mostrado na roça. Eu ia lhe mostrar a aratraca como é. Eu queria saber, o senhor falou que o mês passado pegaram um aí? É, pegaram duas. É o seguinte, a aratraca, você sabe o sistema, não é? Sim. Eles colocam, cavam o chão, o tamanho a largura da aratraca, aonde ela bebe a água, onde ela passa para tomar água. Cobre com um plástico e cobre de terra que não fique nada fora. Fique toda bem embrulhadozinha para ela não notar o chão zero do jeito que tá, que era. Coloca uma forquilha de pau dentro do mato, fora de avereiro, porque se botar pertinho ela acima. Uma de um lado, outra do outro, na altura mais ou menos de menos de meio metro. Aí bota um pau grosso em cima, que é para ela passar por baixo. Para ela passar por baixo. Porque se não botar, que na hora que a aratraca dispara, ela é tão rápida, e que ela dá um empino que nunca se viu dizer uma onça foi pegada no braço, sempre só pega nos dedos. E ela pisa pomado. Mas ela é tão rápida, que o aratraca é rápido, mas a bicha é ligeira. Ela empina que se não tiver o pau aqui, para ela perder o pulo, peita, para perder o pulo, não pega não, viu? Esta mesmo agora, a última, deu 21 quilos de carne, foi pegada nos dedos, só estava em 2 dedos, mas não solta. Aí ela briga, pula, morde a mão, acaba com o braço. Morde a mão? Morde, tora lá, com a mão mastigada, ela zangada, com a dor no dedo, e ela com raiva para se tira e morde, bagaça tudo. Pois é, o bicho é danado, mas pega. Pois ontem eu estou achando que eles, é só se eles têm outra passado lá ou pegado mesmo. E tem ainda, continua. E a água lá nesse caldeirão não é olho d'água, é água da chuva. Onde é isso? É, fica de trás daquela serra para dentro, lá nesse mundo daqui uma légua aí mesmo. Na beira dessa outra linha ali. Lá é um lugar, uma hora dessa, lá é bonito, no meio do limpo, essa aí é fácil. Então eu passei perto, olhando por lá, por lajeiros lá onde eu digo, lá, a água é por lá. Aí o Lindomar, um rapaz que andava mais. Como é esse local? Me descreva esse local. Olha, é um grutião, vem a serra, aí a serra parte, vem aquele grutião grande, vai afundando, aí fica aqueles batentes de pedra aí embaixo, enlarguece aí forma um buraco grande na pedra, aquele quadro grande. É um quadro grande que dá para um homem tomar banho e jogar cangapé dentro, é largo. E aí enche, e aí sangra. Quando ele enche, sangra mais para baixo, aí cai no outro parado mais embaixo, aí cai no baixão de água de cabeça baixa. É outro E tem água direto lá? Direto. E só vai lá homem porque sabe estuciar para encostar, é bicho de unha e pena. Não sei, nem cachorro não desce lá, porque cachorro tem medo, cachorro não sobe, não tem unha como gato, como onça. Que a onça, o gato... Não dá para ir lá de jeito nenhum. Raposa, dá, a gente desce, esse aí é fácil. Esse aí é longe, mas é lá no fundo, no pé da caatinga, na chapada,
Mas esse é fácil. Qualquer pessoa dá pra ir na Dá, a gente vai a cavalo até pertinho. Aí deixa o cavalo e sobe a pé e vai por cima. Aí vai. E é muito complicada essa subida? Não, lá para descer na água é. Não, eu quero saber descer na água, pra tomar um pra banho descer na água. mas é limpo, o senhor tá vendo tudo. E desce. Se você vê que aqui, a água lá embaixo, parada aqui, você desce a verana. Você vai aqui, a verana, o grotão, o buraco aqui de cabeça baixa, você desce aqui, vai isso com cuidado aqui, pegando na pedra aqui desse lado, aí desce aqui, volta a verana, aí desce. Aí lá embaixo é folgado. Limpão, tem uma favela. A água é limpa. Água limpa, debaixo de uma faveira, na sombra dessa lá, ela tá gelada, viu? Tá gelada. Aí a onça desce, bebe, deita por lá um pedaço, descansa, dá um tempo, aí caçar bezerro. Agora mesmo, começa essa semana, comeu a bezerra do arraca de Beto, meu sobrinho Beto, na Germana. No Rio Apareceu, como deixava no Rio Aparecido, no seu bijolo, ela comeu. E ela ontem estava no piso dessa bezerra. E as pessoas não gostam de tomar banho lá desse Não, lá não vai não, lá só vai o caçador e aqueles de coragem. Não, lá não é lugar, visita ninguém lá não. Só, lá quem conhece, quem encosta lá, casual sou eu, Zeca. Já tomou banho lá? Não, eu tenho tomado muita água. Quando eu vou caçar de espingarda, eu vou tomar água lá. Agora quando eles estão botando a traca, eu não vou não, porque eu não sei onde tá. Pode eu não ver, eu botar no carreiro, pode botar uma na água, outra fora, e às vezes eu boto fora. Eu tenho medo de, eu sempre comendo, não visito aqui a roda dos cadeirão, porque ninguém sabe quantas atracas tem guardadas aí dentro do chão. Pode a gente pisar em cima. E eles, é uma região onde bota uma visão pra gente. Que gado não encosta lá, não passa outra coisa. E, gente, esse povinho, essa rapaziadinha, não vai lá não. Aqui tem muito homem que não conhece lá, nascido e criado aqui, viu? Mas lá só vai caçador, Zeca de Prata, que é o Zé Brandão, mora bem aqui no Calumbi, daqui, não dá 1 quilômetro, não dá 1 quilômetro daqui na casa dele. É o que já pegou essas duas. Ele já pegou muita onça lá, não foi só essas duas, ele já pegou muitas. Ele já está um homem já de idade, já não quer mais nem botar, mas o pessoal fica tentando, ó, e juntaram um bocado esse vaqueiro de Beto, e juntou os companheiros, botaram a traca lá 2 meses e nunca pegou nada. Pegava, era sariema, era passarinho que ia beber, baixava a pegar mais onça. Aí eles vocês não sabem botar, aí ele foi só botar. Pegou uma, com 5 dias pegou a outra. É misterioso, todo mundo sabe armar. Não sabe, porque eles cortavam o garrancho. Aquilo ali, se você cortar um garrancho na beira, pertinho do lugar, do local, ela conhece que está cortado, ela não encosta. Você Não é tem possível, rapaz. conhece. Você tem que quebrar um pau seco com as mãos, você quebrar um garrancho da maravilha, que está aí para fazer um amparo, mas se você cortar o galho de folha, uma coisa, ela não passa não. Cisma não passa. O bicho é cuidadoso na vida, viu? O bicho é cuidadoso, o bicho é sagaz. E só dá o preço. Aqui agora há poucos dias eu tenho um chiquete de cabra ali. Há poucos dias eu tenho uns bodes capados, aqui eu dando mesmo, os bodes bem aqui, as cabras, a mulher dizendo, ô bode bom de comer, eu digo, não, deixa para quando a carne estiver mais escassa, tem muito. Aí eu todos os sábados mato uma eu, sábado agora mesmo eu deixo, vou matar lá em Zeca Miranda. Carne aqui não falta, eu compro, ganho a doidade, porque eu não vou matar de graça. Aí os cabras me dão de carne, da cá, eu não compro. Carne aqui seca, enquanto uma na outra. E minha família está pequena, porque quando junto os genros, netos, mas eu sou mais sou trabalhador, só bom trabalhador, custa deles. Aí eu digo, não vou matar o bode agora não, deixa esse bode aí. Quando foi outro dia já o bode não chegou, e até hoje. Aí no sábado eu matei um, e aí eu vou comer um também, para não comer tudo sozinho, viu? Mas só para ter comeu. Comeu.